crer, né, aqueles líderes não quiseram crer no poder de Deus, né, de um Deus que, e por outro lado, né, tinham os cientistas que iam descobrindo as coisas que aos olhos da mente, vamos dizer assim, da mente, do bom senso, que eu estou perdendo a língua, né, que eu estou traduzindo, né, 24 anos, você fala, o bom senso muitas vezes é contra a ciência. Por exemplo, a menina falou aqui, né, uma coisa, qual é o seu nome, filha? Élida. A Élida falou uma coisa interessante, parece que é loucura, mas essa loucura é relativa, gente. Olha só, eu posso falar mais uma coisinha aqui? Pode. Ok. Então você é um círculo. Você é um Você círculo. convidado veio para falar. Você é um círculo, né? Você é um segmento de reto, você é um triângulo, né? Então eu vejo você... Eu não gostei de ser círculo, não. O que você quer dizer com isso? Vou ter que emagrecer. Vou comer pão hoje no quarto. Nós, como seres bidimensionais, isso é uma hipótese, nós vemos em uma dimensão só. Eu a vejo como um diâmetro, eu vejo a senhora como um segmento de reta, como um segmento de reta. A gente se vê como segmento de reta. Imagina nesse diálogo se uma esfera passasse no nosso meio. Uma esfera, né? Aí a gente veria um ponto, isso é o sobrenatural, veria um ponto, né? E aquele ponto sofreria uma metamorfose até um segmento de reta máximo, que seria o diâmetro da esfera, e sumiria na nossa frente, assim que a esfera passasse por este plano em que nós estamos. Assim é a manifestação dos anjos. Eles manifestam, tem um corte tridimensional, como seres quadridimensionais, e desaparece, né? Mas são seres quadridimensionais, né? Então, e eles empurram, né, a energia da nossa existência. Eles empurram a cortina energética da nossa existência e se manifestam como homens. Gabriel, por exemplo, foi visto como um homem. Os demônios não podem fazer isso, porque eles estão presos no Tártaro ou no abismo. Eles não podem sair de lá, né? É um universo paralelo. Agora, os anjos, eles entram, cortam, né? E o interessante é que você falou de luz, né? A luz é muito comum agora, para nós entendermos, porque muita gente pensou em reencarnação, outras heresias, justamente porque eles não acreditaram no poder de Deus. Mas esses grandes homens evangélicos também agiram como as heresias e dogmatizaram o poder de Deus, né? Hoje, agora no século XX, a gente conhece a antimatéria. A antimatéria é matéria também. Só que, e ela é uma matéria, eu vou dizer, melhor que a nossa, porque ela não tem matéria escura, né? A antimatéria é especulação, que ela não existe matéria escura para ela. Mas voltar uma coisa, você falou que os demônios não saem de lá onde eles estão? Está escrito na palavra, né? Porque o livro Alfa e Ômega, ele não é embasado na ciência para explicar a Bíblia, ele é embasado na Bíblia e pega a ciência como orifício, né? E fala, olha, a Bíblia já fala isso e vai além ainda. A palavra de Deus fala que os demônios estão presos no abismo e não saem de lá até o juízo deles. Se Deus já os julgou, né, na queda do querubim, era um ser quadridimensional, né? Aí agora falta a igreja julgá-lo, né? Nós temos que julgá-lo. Mas aí nós vamos entrar numa polêmica violenta aqui, né, pastora Esmeralda? Eu até queria falar o seguinte, que eu tenho médicos me ouvindo, inclusive em São Paulo, meu filho, que é médico, né, psiquiatra, quero saudar, e para ele estudar a Bíblia, para não ter esses questionamentos, ter a resposta para esses questionamentos. É claro que a ação demoníaca está por toda parte, né? E um assunto que também é bem polêmico, não é? Nós temos visto a manifestação de demônios por toda parte, não é? Então, naturalmente, a gente tem que ler o livro para entender bem essas explicações, essas polêmicas. A gente não vai nem entrar nesse assunto, porque eu ia render um programa só sobre isso, né? É verdade. E tem tanta coisa que eu quero saber que eu fico até assim meio... Por que, se você tem uma explicação, né? Por que os médicos e cientistas, a gente é astronautas, a gente até brinca, gente, como que os astronautas não veem um universo tão maravilhoso, não reconhecem a Deus? É claro que muitos sim, existem até muitos documentários que já têm provado a existência de muitas coisas que a Bíblia cita, né, a Arca de Noé, a gente vê esses documentários mesmo na própria televisão, que tem provado a fé. Não é? Que a fé, na verdade, não deve ser provada, mas provar aquilo que a Bíblia já disse, né? Muitas pessoas não creem na Bíblia como sendo a palavra de Deus. E muitos documentários que estão aí provando muitas coisas que a Bíblia cita. O que você acha que faz com que esses homens, que às vezes veem até milagres como médicos,
muitas pessoas, e não se rendem à fé. É por causa desse humanismo, de realmente achar que eles são capazes, que alguma coisa foi da natureza mesmo, que a própria natureza fez, ou um outro motivo? Márcia, o início da morte do ser humano foi a dúvida. Isso foi o que Satanás colocou no Éden, e ele mesmo caiu por causa da dúvida. A dúvida é um processo lógico. Você fala, os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais, né? Para isso, você tem que saber que um triângulo isósceles tem dois lados iguais e um desigual. Então, você tem que duvidar dessa afirmativa e, partindo da hipótese que ele tem dois lados iguais, você vai provar que ele tem os ângulos da base iguais. Entendeu? Então, o processo da ciência é a dúvida. Depois da dúvida, você tem que demonstrar e depois você está convencido de que está certo, né? A pessoa fica adestrada a esse método quando é um cientista. Duvidar, René Descartes falava em contraposição a Salomão. Salomão, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. René Descartes fala, o princípio da sabedoria é a dúvida. Né? Então, toda pessoa que quiser chegar à árvore da vida através da dúvida, essa pessoa vai cair, ela não vai entender. Por isso que Deus coloca a fé. Outra coisa que eu quero dizer é, você não precisa saber os cálculos que estão aí no final do livro para poder entender a verdade científica, não. Você pode apalpar. Os pescadores, eles não sabiam fórmulas, mas eles apalparam a dilatação do tempo. Eles sabiam disso, eles vivenciaram isso. Quando, por exemplo, os diálogos de Jesus com Moisés, está escrito no livro, é impossível ter sido na época dos discípulos, porque os mortos não voltam. Moisés já estava falecido e não podia estar no céu, porque ele não tinha um corpo glorificado. O que pode ser isso, né? Se nós entrarmos no dogma, vira abracadabra. Por isso que a Europa agora está, né, gozando a cara dos evangélicos. Mas na realidade foi uma ponte de Einstein e Rosa, que é chamado como chama isso? Vamos lá, em português, buraco de verme, buraco de cobra. Buraco de cobra, né? Como é que fala isso? Buraco de cobra. Buraco né? de cobra. Foi um buraco de uma viagem no tempo que Jesus fez. Ele apareceu no Monte do Sinai, conversou com Moisés, Moisés o conheceu, desceu lá e disse: vem alguém aqui em Israel, vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, e desceu com uma ação de matéria com antimatéria que provoca fótons de luz, né? A luz que você viu lá no hospital, aquela luz é a manifestação da matéria com antimatéria, naturalmente secada por campos magnéticos e elétricos. A gente tem que frequentar muita aula, né, para poder aprender mais. Você estuda um livro de boa, né? Quando não estou com livro de física, não. Livro de física é a Bíblia, com certeza principal. Bom, eu contei para o pastor Antônio uma história bem recente. A sogra do Leonardo Quintão me procurou para orar pelo irmão dela que tinha desaparecido. E eu perguntei, como é que chama? Ela falou, Emerson. E eu chamei, Emerson, onde você estiver. E eu vi que ele estava numa casa de máquinas, tentando suicídio, com um prato, tentando beber um veneno. Aí eu falei com ela, ele está numa casa de máquinas e está tentando beber um veneno. E aí aquela visão desapareceu. E ele ligou imediatamente para ela e disse que ele estava na casa de máquinas e que ouviu uma voz chamando. E ele foi salvo da morte naquele momento, ele desistiu do suicídio. Graças a Deus. Ele explica isso com a velocidade do tempo que Deus empurra. Ele me explicou bem isso aí, né? A gente não tem tempo agora, mas... É verdade. Onde que as pessoas podem encontrar o livro? Nós temos o telefone, não é? 3443-2732. E o outro, 8290? 34... A leitura. 8290. Da leitura não decorei não, minha cabecinha tá velha. Na Livraria Leitura tem? Na Leitura. Na Livraria Leitura Shopping. tem, aqui no BH Shopping, todo mundo conhece. Viu, gente? Comprem, porque realmente vale a pena se aprofundar mais nesse assunto. Aqui a gente tem que dar umas pinceladas, porque não temos tempo, né? Muito obrigada, Editora mesmo. Rema, não é? Que é meu filho que elaborou esse livro aí. O filhote está ali atrás. O filhinho dela está ali atrás. Obrigada, viu?
viu, queridos? Deus continue abençoando vocês. Obrigada, Hélida. Obrigada, pastor. Obrigada, minha queridona, lindona. Obrigada. 1º de abril você volta, né? 1º de abril? Volte antes, tá volte certo. antes. Que é nosso aniversário, viu, gente? 1º de abril. Fazemos aniversário Você mesmo é dia. 2. Nós somos do dia da mentira. Temos que fazer uma festa Dia juntos. 2. Obrigada, beijo.